Bom dia, pessoal. A nossa aula hoje está na página 34, capítulo 4, no módulo 1. E a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio cultural, né? O que que seria o patrimônio cultural? Acredito que vocês já viram isso em história ou geografia, quem sabe. Mas a gente tem que falar um pouco também aqui na matéria de artes, porque faz parte do que a gente vê no nosso dia a dia e muito, né, dentro das artes. Bom, o patrimônio cultural, ele seria uma herança coletiva que pertence a todos nós, pertence à humanidade como um todo, né? Seriam bens naturais ou culturais que têm muita relevância para um povo ou mesmo para a humanidade como um todo, né. Pensem, por exemplo, no Coliseu de Roma, né. Ele é considerado um patrimônio cultural material relevante para a história da humanidade como um todo. E por aí vai, muitos outros, né. Para ele ser um patrimônio cultural, ele deve ser tombado. Essa palavra tombada é literalmente quando uma cidade ou um lugar, que pode ser uma paisagem, que aí vai ser um patrimônio material paisagístico, né, ou um objeto, pode ser também. Quando ele é tombado para virar patrimônio cultural, aí sim ele vai ter garantias de ser protegido. Vai ser protegido por quem? Aí a gente tem órgãos, né? A Unesco seria o órgão das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Então a Unesco ele tem esse poder mundial de tombar as coisas como patrimônio cultural e também o dever de protegê-los. Já o IFAM é como se fosse a mesma coisa da Unesco, só que ele é brasileiro, ele é do Brasil. Então, o IFAM, aqui dentro do Brasil, ele deve proteger também, ele pode tombar os nossos patrimônios e é o nosso Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Aqui a gente tem uma foto, né, da cidade de Ouro Preto, que é um dos nossos patrimônios culturais tombados, tanto pelo Unesco quanto pelo IFAM. Então, esses dois órgãos têm o dever de cuidar dessa cidade, junto aos governos, municípios e etc, né. O que seria qual a diferença entre patrimônio material e patrimônio imaterial, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem 13 locais que já são considerados patrimônios culturais da humanidade. Eles podem ser materiais, assim como a cidade de Ouro Preto, como vocês estão vendo aqui. Aqui é lá no Centro Histórico de Salvador, né, o Pelourinho também é um dos nossos patrimônios materiais, quer dizer, são edifícios, são esculturas, são construções, são coisas palpáveis, por isso a gente chama de material, é um patrimônio material. Mas a gente também vai ter os patrimônios materiais que não são feitos pelo homem, no caso de paisagens, né. A gente tem aqui essa paisagem, por exemplo, que é brasileira, quem se recorda de qual seria? Cataratas do Iguaçu. Para quem não pensou, para quem não sabe, a gente tem esse patrimônio material paisagístico encantador, né, que são as Cataratas do Iguaçu. É um patrimônio natural, que quer dizer o quê? São áreas naturais que têm o valor de conservação, né, científico, estético, excepcional e universal, certo? Esse parque, ele abriga o maior remanescente de Mata Atlântica da região sul do Brasil. É belíssimo, existem muitas quedas de água nele, né? São mais de 250 quedas pelo Rio Iguaçu.
E em 1986 ele foi declarado Patrimônio Mundial Natural pela Unesco, certo? Vamos falar um pouquinho agora de patrimônio imaterial, certo? Patrimônio imaterial são aqueles que a gente não pode tocar, digamos assim. Pensem na capoeira. A capoeira é um dos nossos, né, aqui do Brasil. No Brasil, a gente considera 38 bens culturais. Pensem no IFAM, quando eu estou falando disso. Já a Unesco, já foram reconhecidos desses 38 pela Unesco, 5 deles. Dentro desses 5, a gente tem a capoeira, né, como um patrimônio imaterial brasileiro. Então, a gente tem que proteger essa memória imaterial que nós temos da capoeira aqui no Brasil pelo IFAM e também na Unesco pelo mundo. É por isso que a gente vê muitas vezes muitos grupos de capoeira que saem do Brasil e vão se apresentar em outros países, porque a Unesco ela tem esse dever de proporcionar essa questão cultural, quando é um patrimônio imaterial, e levar para outras regiões, assim como a gente recebe outras coisas também. Aqui a gente tem o frevo, né, que também é um patrimônio imaterial aqui do Brasil, que é sensacional. O frevo ele é a mistura de ritmos, né, do maxixe, da polca e da marchinha. Isso surgiu lá no final do século XIX, foram experimentos musicais, os músicos, né, começaram a experimentar um grupo de choro aqui, uma banda de coreto ali, uma mistura de tango, que seria a polca brasileira, e isso tudo deu no frevo. E a gente tem esse patrimônio material belíssimo lá em Olinda, com muita força lá em Pernambuco, que vale a pena de ver. Aliás, é uma dança dificílima. Quem não viu, pegue um videozinho aí na internet e assiste uma apresentação de frevo, depois tenta fazer e me diz. Pode até filmar para me mandar, porque eu gosto de dar umas risadas. A gente tem também, gente, já é reconhecido pela Unesco, o samba de roda. O samba de roda é um patrimônio material reconhecido pelo IFAM e também pela Unesco, então ele já é mundial, né? É algo cultural e material tombado para a humanidade. Como que começou esse samba de roda? Por incrível que pareça, esse samba de roda nasceu no recôncavo baiano, né? Também no século XIX, lá por meados do século XIX, 1860, por aí. E é uma das mais importantes coisas da cultura brasileira, porque a partir do samba de roda, a gente também tem os outros sambas que foram nascendo disso. A gente tem o samba carioca, por exemplo, né? E todas as outras referências de samba nacional que a gente tem. Então, ele seria o pai de todos os sambas que a gente tem aqui no Brasil. São incríveis, realmente. Esse aqui, quem sabe me dizer o que é isso? É um patrimônio material brasileiro e o nome é Círio de Nazaré. Nesse caso, como vocês devem estar vendo por aqui, é uma festa religiosa católica, mas ela é tão bem produzida e há tantas décadas ela existe e ela é feita que ela passou a se constituir num patrimônio imaterial também. Lembrem que a religião faz parte da cultura, né? Então a gente tem momentos religiosos, figuras religiosas que são tombadas também como patrimônios imateriais em várias culturas diferentes, certo? Aqui um outro exemplo, eles chamam de arte kuziwa, que na verdade são os grafismos indígenas, né? Extremamente brasileiros. Aí, gente, vai ser o seguinte: vocês vão fazer agora, vão abrir a página 40 e 41.
vão responder página 40 e 41 e também a página 37 e 38. Eu vou dar uns 20 minutos para vocês responderem isso e vou esperar vocês na sala de aula virtual para a gente corrigir isso juntos, tá? Aguardo vocês lá daqui a 20 minutinhos na sala de aula virtual para a gente estar corrigindo junto a página 37, 38, 40 e 41. Um beijão, até lá!